Olá, tudo bem? Eu recebi uma mensagem, uma pergunta, na verdade eu quero aproveitar essa pergunta para trabalhar um conceito muito importante com você nesses próximos minutos. A pergunta é exatamente assim: eu descobri que o meu marido é viciado em pornografia. Eu já senti raiva, mas hoje me sinto triste. Como posso ajudar? Você percebe os sentimentos envolvidos? Ela já sentiu raiva, hoje ela tem uma tristeza. Então, aprender a lidar com esses sentimentos vai te fazer enxergar a realidade de uma forma muito diferente. Por que que eu falo sobre isso? Porque não tem como a gente ajudar se a gente está envolvido emocionalmente. Já viu um médico que não pode operar a esposa ou o filho porque está envolvido emocionalmente? Quando os problemas vêm, e se nós estamos envolvidos emocionalmente e a gente não consegue manejar essas emoções, às vezes a gente pode inclusive atrapalhar mais do que ajudar. Então, esse é o primeiro passo para a gente prestar atenção, está na base a gente gerir as nossas emoções. Mas sabe o que me chama muita atenção na frase dela? Ela coloca: como que eu posso ajudar? E é aqui que eu quero aprofundar com você. Existem três tipos de pensamento que perpassam a tua mente, perpassam a minha mente. A diferença é que quando a gente sabe gerir os nossos pensamentos, quando nós aprendemos a lidar com os nossos pensamentos, presta atenção, eu não posso impedir que os pensamentos invadam a minha mente. Agora, eu posso impedir que eles permaneçam na minha mente. Eu não posso impedir que pássaros voem sobre a minha cabeça. Agora, pousar e fazer ninho, isso eu posso. Isso tem a ver com manejo de pensamentos. E esse conteúdo aqui, ele é um pedacinho, uma fatia do que a gente vê lá no projeto Sou Virtuosa, que é um projeto que eu amo de paixão. Eu trabalho intensamente com ele há aproximadamente uns 10 anos e ele só tem lapidado cada vez mais. E eu já vi a transformação de centenas e milhares de mulheres. As inscrições não estão abertas agora, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar um link que você pode fazer o seu cadastro e assim que abrirem as inscrições, você vai ser a primeira a receber. Mas vamos lá. Eu quero aproveitar essa pergunta para falar sobre três tipos de pensamentos que todas nós temos. A diferença é que quando você começa a viver um modo de vida virtuoso, você entende como esses pensamentos funcionam e você começa a escolher se vale a pena eles permanecerem ou não em você. Então, o primeiro tipo de pensamento é aquela situação, aquele problema, aquele pensamento que fica martelando na nossa mente, que depende única e exclusivamente de mim. No caso, são pensamentos que acabam me fazendo adotar uma postura proativa, porque se eu não adotar essa postura, eles não acontecem. Então, eu tenho que estudar inglês. Só eu posso fazer isso, ninguém pode fazer isso por mim. Eu tenho que me alimentar, eu tenho que praticar o autocuidado, e o autocuidado ele envolve você praticar atividade física, você cuidar bem da tua alimentação, sono adequado, cuidar das tuas emoções, dos teus pensamentos. Ninguém pode fazer isso por você. Se você não fizer, ninguém vai fazer. E esse é o tipo de pensamento que mais deve ocupar a nossa mente. Eu costumo dizer a regra do 80-20. 80% dos nossos pensamentos devem estar focados em pensamentos em que dependem de mim para acontecer. Isso mostra uma mente mais ativa, proativa, e isso gera cada vez mais confiança e segurança. Tudo certo? Esse é o primeiro tipo de pensamento. E 80% dos nossos pensamentos devem perpassar nesse tipo de pensamento. Mas tem também um outro tipo de pensamento que nem entra nessa regra dos 80-20, ou seja, eles não devem de maneira alguma ocupar a nossa mente, que é o que chamamos de pensamentos desnecessários. Então, se de um lado eu tenho pensamentos que devem fazer parte, na maior parte do tempo, da minha mente, eu tenho aí uma leva de pensamentos que eles só devem passar e ir embora, não devem permanecer de maneira alguma. E que pensamentos são esses? Vamos lá. A cura do Covid. Se você não é uma pesquisadora que está em busca da cura para o Covid, é desnecessário você ficar pensando quando que vem a cura, o que eu tenho que fazer para vir a cura. Percebe? É um pensamento desnecessário. Ou a cotação do dólar. Quanto que está o dólar hoje? Se você não trabalha especificamente com câmbio, moeda e tudo mais, são pensamentos desnecessários. E aí aqui a gente precisa fazer uma ressalva.
O que você anda nutrindo na tua mente? O que você anda alimentando na tua mente? Será que você está exposta a pensamentos desnecessários? E aí, presta atenção nas redes sociais, presta atenção nas notícias que você escuta. A gente não tem controle sobre aquilo que vai aparecer na nossa timeline, mas a gente não precisa ocupar a nossa mente com pensamentos que são completamente desnecessários. É muito importante que você comece a entender que os pensamentos, eles são fluxos de ideias. Eles estão lá. Assim como o coração não para de bater, os nossos pensamentos acontece a mesma coisa, são fluxos, é como se fosse uma correnteza. E cabe a você começar a gerir esses pensamentos. E por que isso é tão importante? Porque se eu não sei governar a minha própria casa, daí vem a frase que eu tenho repetido com muita ênfase nesses últimos tempos: a mulher sábia edifica a sua casa, é começando a cuidar dessa casa interna. Tudo bem até aqui? Então, a gente já viu que existem pensamentos que dependem única e exclusivamente de mim para acontecer. Já vimos também que existem pensamentos que são desnecessários, então pensamentos que não têm nada a ver comigo e que às vezes eu fico lá me delongando nesses pensamentos. Presta atenção, isso faz mal, você está gastando tempo e energia, porque o nosso cérebro ele consome muita glicose, então você come bastante para você pensar, então é energia sendo gasta de maneira desnecessária. Mas aí tem um terceiro tipo de pensamento e é aqui que essa seguidora se encontra. Se de um lado existem os pensamentos em que eu sou completamente ativa e do outro lado existem pensamentos em que eu sou completamente passiva, existe um terceiro grupo de pensamentos em que a situação de alguma forma vai impactar a minha vida, ela vai respingar na minha vida. E eu preciso que você entenda. No caso, o vício na pornografia não é dela, é dele. Só que isso está impactando na vida dela. Provavelmente está impactando na comunicação deles, está impactando na vida sexual deles, está impactando nesse relacionamento conjugal. Então, de alguma forma, essa é uma situação em que eu começo a gastar tempo pensando o que eu posso fazer. Mas aqui eu preciso que você entenda. Esse é o tipo de pensamento em que ele não necessariamente depende de mim para acontecer. Depende do outro. Porque o outro precisa primeiro reconhecer e ele precisa querer. Porque se não houver reconhecimento, se não houver o desejo da mudança, se não houver esses dois primeiros passos, não vai haver mudança. Percebe? Então, se não houver iniciativa da parte dele, não é possível qualquer mudança no comportamento. E aqui eu quero abrir um parênteses. Às vezes, nós temos parceiros ou colegas, pensa aí em alguém que diz que vai mudar. E aí, esse é o problema. Eu começo a criar expectativas, eu começo a contar historinhas e eu sou passiva. Presta atenção nisso daí. Eu não tenho controle sobre a mudança do comportamento do outro. E aí ele começa a dizer que vai mudar, mas as atitudes, o comportamento mostra diferente. Então, se você tem a fala e o comportamento, fica com o comportamento. Uma vez tinha uma mãe que ela precisava que um filho fosse na farmácia trazer um remédio para ela. Ela tinha 2 filhos em casa. E aí ela falou com o primeiro falou, tá mãe, eu vou. Mas ele não foi. O segundo falou assim, eu não vou, tô muito ocupado, eu não vou. Mas depois ele foi e ele trouxe o remédio para a mãe. Entre a fala e a ação, presta atenção na ação. Percebe o que é você começar a observar o comportamento de uma maneira diferenciada? Isso está na base. Quando a gente fala de você perceber emoções e comportamentos no outro, significa que você também já tem trabalhado esse olhar. E o que a gente está fazendo aqui agora? É exatamente isso. Você está começando a abrir a tua mente para prestar atenção em 3 formas de pensamento. Isso aqui é o primeiro pilar quando a gente pensa em ciclo da autoexpertise. Tá lá, é mundo interno, é gestão do mundo interno, gestão dos meus pensamentos. Existem 3 formas de pensar aí. A primeira delas é quando eu estou proativa,
diante de situações. Então, esses pensamentos, eles devem passar a maior parte do tempo, ocupar a maior parte do tempo da minha mente. A gente tem aqueles pensamentos completamente desnecessários que a gente não deve perder qualquer tempo com eles. E temos esse terceiro grupo, que são pensamentos que, de alguma forma, vão respingar em mim. E aqui eu preciso que você comece a entender. Como é que eu posso ajudar? A gente está falando de uma situação específica, que é a questão da pornografia, mas você pode ampliar para qualquer situação. Às vezes eu quero que o meu marido coloque a toalha no lugar tal, eu quero que ele dirija de maneira tal, eu quero que ele me trate da forma tal. Então, eu quero, mas esse outro, ele até fala, tá bom, eu vou fazer, mas ele nunca faz. E aí você começa a criar expectativas e essas expectativas te frustram, porque você está gastando muito tempo nesse tipo de pensamento e que você não deve se delongar nele. O pensamento que eu vou me delongar são pensamentos em que eu sou proativa. Mas nesse caso, então como é que eu posso ajudar? Para vocês entenderem, recentemente eu atendi alguém e ela estava trazendo demandas específicas do marido. E quando ela descrevia as situações, eu escutava e falava, nossa, pensava, só vinha na minha mente a palavra distimia, que é um tipo de transtorno de humor específico, uma depressão bem específica. E ela falando, e o sofrimento envolvido. E eu falei, você já ouviu falar em distimia? Ela disse, não, nunca ouvi falar. Dá uma lida nisso. Só dá uma lida. Veja se, de alguma forma, você identifica esses comportamentos todos que você tem trazido do teu marido nesses sintomas. E aí, se passou um tempo, ela chegou e falou assim, é ele todo, simplesmente está lá, ele está descrito lá. E aí que começa a história. Em nenhum momento eu falei que era para ela mudar o marido, em nenhum momento eu falei que era para ela afirmar que ele tinha A ou B, eu só queria que ela lesse sobre o assunto. Porque ela estava me trazendo algumas coisas que me fizeram lembrar desse quadro, por exemplo. E aí foi muito interessante, porque ela usou a mesma estratégia com o marido. Isso é ser intencional. O meu objetivo, como é que eu posso ajudar o outro? Não é mudando o comportamento do outro, não é dizendo para o outro o que o outro tem que fazer, é ser intencional em entrar na mente do outro, em sensibilizar esse outro. Só que o que acontece? Se eu sinto raiva, se eu sinto tristeza, a minha ação, ela vai ser carregada de emoção. Por isso que eu preciso aprender a gerir as minhas emoções, os meus sentimentos, para eu poder fluir de uma maneira mais tranquila. Pensa isso, o médico ele não vai operar a esposa, o filho, a mãe, o pai, porque tem um aspecto emocional que pode fazer com que ele não perceba a realidade como de fato é. Isso acontece o tempo inteiro com a gente. É fácil perceber quando a gente está falando de uma condição médica, mas é a mesma coisa que acontece com a gente também. Por isso que se você deseja viver no modo de vida virtuoso, você vai começar a transformação pela renovação da tua mente. Esse assunto, ele é básico para alguém que deseja uma vida mais leve, uma vida mais feliz. E é exatamente isso que faz com que a gente comece a viver de uma maneira mais tranquila. Percebe o que a gente está fazendo aqui agora? A gente começou falando sobre pensamentos, apenas 3 tipos de pensamentos. E aí percebe como está totalmente conectado? Então, eu estou falando de gestão do mundo interno, que vai impactar absurdamente nos meus relacionamentos. Esse é o terceiro pilar do ciclo da autoexpertise. É quando a gente fala justamente sobre a importância de você ter um comportamento assertivo, de você ter uma fala assertiva, a arte da persuasão, de você ser intencional naquilo que você fala de uma maneira simples, prática e direta, mas que atinja o objetivo. E, novamente, o objetivo não é mudar o outro. Isso é consequência, mas às vezes você nem vai presenciar essa consequência. O teu objetivo é, de alguma forma, sensibilizar, ser intencional. Mas eu já te antecipo, já te digo de antemão, se as emoções preponderam, a tua fala vai ser completamente impactada. Tudo certo até aqui? Já entendeu? 3 tipos de pensamento. Pensamento em que eu sou proativa,
dependem de mim para acontecer e 80% da minha mente deve estar ocupada com esse tipo de pensamento. Nós temos pensamentos completamente desnecessários que a gente não deve gastar nada de tempo com eles. Então é aquela coisa, eu estou exposta, acabou, acabou, não vou permanecer com esses pensamentos, porque eu sou completamente passiva diante deles. E 20% dos meus pensamentos estão ocupados com situações que de alguma forma respingam em mim, mas não necessariamente eu estou ativa nessa situação. E especificamente nesse caso, o meu objetivo é ser intencional na forma de falar, por isso a importância de ser assertiva, de saber persuadir de uma maneira saudável para que o diálogo flua. E aí, para a gente terminar, especificamente em relação à questão da pornografia, como é que ela pode ajudar? A primeira coisa que a gente precisa entender: ele faz parte daqueles 20%. Então, você precisa ser intencional naquilo que você faz. Leia sobre o assunto. E se você percebe que existe algo interessante, comente sobre o assunto com ele. Se você percebe resistência, não insista. A tua função não é mudar o outro, mas deixe claro também para ele o impacto desse comportamento em você, no teu relacionamento. O impacto negativo que esse comportamento está gerando em vocês dois. Traga de maneira bem clara para ele. Mas aí o que é muito importante? Que não seja uma fala carregada de raiva e de tristeza. Porque isso acaba acionando defesas e ataques no outro. E por que eu preciso que você preste atenção? Porque o primeiro momento é raiva, o segundo momento é tristeza. Às vezes você pode também se sentir culpada. Se eu não sei manejar as emoções, vira uma salada de fruta nessas horas. E eu posso começar a achar que eu sou culpada por ele não ter interesse, por exemplo, em mim. Por ele achar, de repente, a internet, ou seja lá o que for, mais atrativo que eu. Quando, na verdade, é uma demanda que é dele. E aí você precisa tomar cuidado, porque se as emoções vêm numa intensidade maior, você pode gerar mais vergonha e mais culpa no outro. Porque ele está num lamaçal e ele não consegue sair sozinho. E mais uma coisa que eu queria destacar também. O vício em pornografia, muitas vezes, ele é papel de presente de algo que está acontecendo internamente. Às vezes ele pode estar mascarando uma depressão, uma ansiedade. Ele pode estar mascarando uma pessoa que é insegura, que tem muitos problemas com autoestima, a questão da autoconfiança. Quando a gente começa a entender, por isso que o conhecimento é libertador. E quando a gente começa a entender como que funciona a engrenagem, a gente pode agir de uma maneira mais sábia. Eu quero terminar com um verso que eu gosto muito. Esse verso ele tem um contexto teológico, mas ele tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Se você está aqui, você já sabe que esse assunto ele é extremamente relevante para a tua vida. Você já entendeu que é possível, sim, você viver num modo de vida virtuoso. Já está tudo aí. Você só precisa lapidar. Um beijo grande. Tchau, tchau.